Samuel, capítulo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Eu vou ler apenas um versículo, nós lemos semana passada já o capítulo todo, eu vou ler só um versículo e a gente vai fazer a explanação então deste capítulo, versículo 14 de 1 Samuel 23. Diz assim a palavra do Senhor: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Não sei quantos de vocês conhecem a história dessa menina que vai aparecer agora aqui. Acompanha comigo lá. Não sei quem conhece a história dessa menina. Se você é surfista, você deve ter ouvido falar dela já. Não sei se tem surfista em Curitiba, né? Tem, né? Deve ter. Mas essa menina, o nome dela é Bethany Hamilton. Ela nasceu no Havaí, na cidade de Hawaii, e é uma surfista inata, já nasceu com o dom de surfar. Ela surfava já com 3 anos de idade, ela conta no testemunho dela. De uma família de surfistas já, então cresceu praticamente nas ondas do Havaí, surfando. Na pré-adolescência, ela começou a surfar profissionalmente lá com 7, 8 anos. E lá, por volta de 10, 12 anos, ela já foi contratada para receber patrocínio de uma empresa que trabalha com roupas de surf. Mas quando ela tinha 13 anos de idade, essa menina foi surfar com a sua melhor amiga, junto com o pai e o irmão da amiga. E enquanto estavam lá esperando as ondas no oceano, veio um tubarão e arrancou o braço todo esquerdo dela. Ela perdeu 60% do seu sangue. Chegou no hospital já com estado de choque hipovolêmico, ou seja, quando o coração já para de mandar sangue para várias partes do corpo. O médico que a atendeu falou que ela foi um milagre estar viva. Ele falou que ela poderia sofrer bastante nos próximos dias, mas uma boa notícia é que ela ia deixar de fazer poucas coisas. O que ela não poderia fazer seriam poucas coisas. Demais, ela poderia fazer quase tudo. E em menos de um mês, em 3 semanas, essa menina estava em cima da prancha surfando de novo. Bethany, ela cresceu num lar cristão, nasceu num lar cristão. Ela conta no testemunho dela, com 19 anos, que ela entregou a vida a Cristo com 5 anos de idade. E ela sempre buscava conhecer mais o Senhor. Ela sempre participava dos adolescentes, jovens, na adolescência, né, ela participava dos jovens já. Qualquer reunião que tinha na igreja de estudo bíblico, ela estava lá procurando conhecer o Senhor, a vontade dele. Ela gostava muito do surf, fazia parte da vida dela, mas ela gostava muito mais do Senhor Jesus Cristo. Ela queria servir ao Senhor de qualquer maneira. E um dia, conversando com uma líder da sua igreja, que cuidava dos jovens ali, ela olhando para o ombrinho dela, né, que sobrou ali, chorando, ela fala assim: como isso pode ser parte do plano de Deus para a minha vida? E nós muitas vezes não conseguimos responder algumas coisas, não é verdade? Nós não temos o plano de Deus para as nossas lutas e dificuldades, o que a gente passa. O que nós sabemos é que Deus tem um plano para todas as coisas. Nós vimos semana passada que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A nossa salvação, nós gostamos de enfatizar aqui, né, pastor, é pelo senhorio de Cristo. Nós somos sujeitos a Ele, à vontade dEle, ao plano dEle. Foi assim com José no Egito. Provavelmente José não entendia muito do que ele passou ali. Foi assim com Jó. Foi assim com Daniel e os seus amigos na Babilônia. Foi assim com Paulo nas suas prisões. Foi assim com Davi. Nesses capítulos, do capítulo 20 até o 26, a gente vê o sofrimento, as lutas de Davi. Ele que tinha sido ungido para ser rei de Israel, agora tendo que fugir, tendo que sair, tendo que se esconder, tendo que tentar achar, né, uma solução para as suas dificuldades. E Deus trabalhando no coração dele, nós já vimos lá, quando ele foi para a região da Filistia, e Deus falou que está errado isso, não é assim que você tem que agir. Ele foi para Moabe, Deus falou: não é aí que você tem que ficar, é onde eu quero que você esteja.
Meus irmãos, esse sermão não é um sermão motivacional, tá bom? Eu vi que no LinkedIn as pessoas usam a história dessa moça, senhora, hoje tem 3 filhos já, como motivacional ali, para que você consegue, né? E a frase dela impacta, né? Não precisa ser fácil, basta ser possível, né? Então, assim, na motivação você pode usar isto, né? Na palavra de Deus, nós sabemos que tudo é possível naquele que nos fortalece. E nem sempre é fácil, não é verdade? Mas não vai ser motivacional, porque o nosso sermão ele é centrado na pessoa de Cristo. Então, Davi está sendo preparado por Deus para ser o rei de Israel. E essa preparação, com certeza, exigia um constante trabalhar de Deus na vida dele. Fugir de Saul, se esconder, mas estava ensinando a Davi a dependência, a confiança no Senhor. E aqui, no próximo slide, tem os mapas das fugas de Davi nessa ocasião. Ele estava lá não é nesse mapa. Em Moabe, do lado de cá do mar, né? Ele teve que voltar, então Deus pede para que ele volte. Lá no capítulo 22, versículo 4, nós temos isso. Deus diz assim: Davi levou a sua família, né, ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que esteve naquele lugar seguro. No versículo 5, porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro. Vá à terra e entre na terra de Judá. E aí Davi voltou e foi em Herete. Nós já vimos ali, né, ele ficou naquele lugar, e aí Deus começa a trabalhar na vida dele, então agora onde ele deveria estar. Não naquele lugar seguro, mas nos lugares seguros que Deus tinha na terra de Israel, onde estava trabalhando com Davi. Deus estava trabalhando então no coração dele e preparando Davi para ser aquele rei segundo o seu coração. E Davi iria aprender isto com o sofrimento, através das lutas que ele estaria passando e a dependência do Senhor. Isso tudo deve estar acima de qualquer segurança humana que nós possamos ter. Não era em locais, não era em pessoas, mas era no Senhor que o chamou, que o ungiu para ser rei de Israel. Talvez você ache a sua situação segura como cristão e esteja confortável com a sua vida cristã. Mas você muitas vezes não se importa muito em servir ao Senhor como deveria, como Deus quer que você sirva. Talvez você pense assim: não, mas eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma família estruturada, eu frequento uma igreja, eu tenho uma saúde razoável, então Deus com certeza está me abençoando. Olha só quantas coisas boas, nada de ruim acontece comigo. Mas eu quero dizer que há muitos incrédulos que têm uma vida parecida com a nossa e às vezes muito melhor do que nós podemos ter. Mas não significa que Deus se agrada deles. Nós sabemos que Deus estende a sua graça comum a todas as pessoas e torna isso também as pessoas indesculpáveis diante do Senhor. Então, se você está aqui hoje e usa aquela hashtag, né, se sentindo abençoado, pense por um momento, se Deus te colocar numa situação como Davi, de ter que fugir, ter que voltar para um lugar onde você está sendo caçado, se Deus te colocar numa situação de perigo, de apuros, se Deus te fizer passar por desertos, por batalhas, será que você continuará firme servindo ao Senhor? Ou você vai achar que aí Deus não está te abençoando mais, então é melhor eu desistir e seguir outro caminho? Talvez você diga assim: não, eu vou ficar firme, eu vou até o fim com Jesus. Aí eu quero te lembrar de Pedro, o apóstolo Pedro, que falou com Jesus: não, eu vou com o Senhor até a morte. Ele falou isso poucas horas antes de negar Jesus. Então, queridos, vamos prestar atenção na vida de Davi, como ele estava agindo diante daquilo que o Senhor estava falando na vida dele, fazendo na vida dele. Algo muito sério que nós precisamos refletir é que a vontade de Deus nem sempre está de acordo com a paz que nós sentimos no nosso coração ou com alguma porta aberta diante de nós. Tem muitas pessoas que gostam de dizer isso, né? Quando eu sentir paz no meu coração, então é porque é um sinal de Deus. Agora eu te pergunto, será que Jonas não sentiu paz quando viu uma porta aberta para sair dos planos de Deus e entrar num navio, indo na direção oposta que Deus tinha pedido para ele? Nem sempre, então, a paz no coração significa estar fazendo a vontade do Senhor. Ou você sente paz quando você precisa confessar o pecado. Ou você sente paz quando você precisa pedir perdão para alguém. Você tem que fazer isto.
E você não precisa sentir paz para fazer isto. Você deve fazê-lo, porque essa é a vontade de Deus. Davi está passando por um estágio particularmente difícil na vida dele. E embora esse estágio fosse bastante importante para o seu crescimento, ele é desafiado pelo Senhor a pensar não meramente na vida dele, na sua própria sobrevivência, mas daqueles também a quem ele estaria liderando e cuidando dali para frente. Deus tem o controle das situações. Davi estava aprendendo isso. E é Ele quem o sustenta, é Ele quem provê. E quem prova também, e quem dá os recursos para ele. E aqui, na provação que ele está passando, ele vai receber 2 recursos importantes. A palavra do Senhor, o tempo de comunhão, de oração, e a palavra do Senhor a ele, e a palavra de encorajamento de um amigo fiel. Davi, ele ouve que a cidade de Queila, então estando ali já em Judá, ele ouve que a cidade de Queila está sendo atacada, a gente viu isso semana passada, e isso incomoda ele. É o seu povo que está sendo atacado, está sendo tirado o alimento deles. Ele então ora ao Senhor, nós vimos isso, ele orou ao Senhor no versículo 2, pedindo a direção do Senhor ali, se ele deveria atacar os filisteus, e o Senhor responde a ele que sim. E nessa ocasião, provavelmente Davi estivesse consultado Deus através do profeta Gade, que nós vemos no capítulo 22 ali, que o profeta que chegou a ele falou: volte para Judá, você não pode ficar aqui onde você está em Moabe. Então Davi consulta Deus provavelmente através do profeta Gade, e Deus responde a ele. Note, quem deveria estar protegendo a cidade de Judá era o rei Saul. Ele deveria estar protegendo Judá. Mas o que Saul estava fazendo? Veja o capítulo 22, versículo 19. A cidade está sendo atacada, a cidade de Judá, uma cidade da Judéia está sendo atacada, e olha o que Saul está fazendo, capítulo 22, versículo 19. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Isso te faz lembrar uma outra situação anterior? Quando Deus pede para que Saul extermine uma cidade e mate tudo que tem lá? E ele fez exatamente o que aconteceu aqui, na cidade de Nobe, na Judéia, ou não. Naquela ocasião, ele reservou o que era melhor do gado, melhor das ovelhas, ele guardou para ele. Mas aqui, no seu povo, ele extermina uma cidade. Em vez de estar protegendo o seu povo, Saul estava matando, porque ele achou que as pessoas estavam a favor de Davi e não dele. Vemos aqui então um contraste grande entre Davi e Saul. Deus não respondia mais a Saul. Lembra no capítulo 14? Deus parou de responder e atender às orações de Saul, mas Deus responde prontamente às orações de Davi. Saul estava se deteriorando espiritualmente e Davi estava sendo fortalecido. Tanto o zelo de Davi quanto o seu cuidado em consultar a Deus indicam que a sua recuperação espiritual estava em progresso. Ele estava entendendo o que Deus estava fazendo. E essa fase em sua vida, na vida de Davi, será a de maior produtividade espiritual para ele. Ele escreveu vários salmos nessa ocasião em que ele estava pelos desertos da Judéia, fugindo ali de ser morto pelo próprio rei Saul, mas ele estava ali aprendendo com o Senhor a ter um coração submisso ao Senhor. Queridos, Deus nos abençoa. Deus abençoa aqueles que buscam a sua orientação através de uma vida de devoção diária, de uma busca ao Senhor, da leitura da palavra, da oração. Não uma devoção egoísta, né, como Tiago vai falar no capítulo 4, mas uma oração que quer a glória do Senhor, que quer ajudar e se importa com o próximo também, e que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. E aqui, nesse exemplo de Davi, de consultar o Senhor, de orientar os seus liderados, ele é um exemplo da liderança cristã para os nossos dias. Os verdadeiros líderes espirituais, eles não são aqueles que motivam o povo pela sua personalidade dinâmica, recorrendo a benefícios terrenos por meio de manipulações e até muitas vezes colocando medo nas pessoas e culpa nelas. Em vez disso, ele faz o quê? Ele busca a palavra do Senhor, ele busca a direção do Senhor, ele busca o que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra. E como deve ser a liderança numa família cristã? Nós temos alguns exemplos aqui. Como o senhorio de Cristo pode ser evidenciado nas nossas casas, nos nossos lares? A resposta é vivendo os padrões e expectativas bíblicas para os relacionamentos familiares,
Você quer saber como é o relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos, de parentes, de empregados e patrões, de pessoas, amigos? Você tem na Escritura tudo isso. O marido, ele deve amar sacrificialmente e liderar a sua esposa sabendo que ela é um vaso mais frágil. A esposa deve ajudar o marido na missão que Deus lhe deu, submetendo-se a ele em amor. Os filhos devem obedecer aos pais e os pais não devem tratar os filhos de maneira grosseira ou com falta de bondade e consideração, mas sim com a disciplina e a administração do Senhor. Você pode ver isso lá em Efésios 5 e 6. A base, então, para os relacionamentos familiares está na Escritura. E a base da liderança na igreja, como deve ser? É comum hoje, nos nossos dias, as igrejas serem organizadas com princípios empresariais. Os pastores ali liderando, sendo como que vendedores de alguma coisa e os membros, os consumidores de algo que é apresentado. Mas Cristo governa a sua igreja por meio da liderança eclesiástica bíblica. Pastores, presbíteros e diáconos liderando a igreja do Senhor Jesus, com as instruções dadas lá na Escritura, no Novo Testamento, dentro do padrão que Deus também tem estabelecido para a liderança no Novo Testamento, em Timóteo e Tito. Cristo governa a sua igreja por meio do ensino bíblico fiel, centralizado na mensagem da cruz, que anuncia todo o plano de Deus. E Cristo governa usando líderes que conduzem o povo de Deus de maneira agradável, regulado pela palavra de Deus com reverência e santo temor. E a obediência de Davi, a palavra de Deus, ela foi recompensada de algumas maneiras. Versículos 5 e 6 nos mostram isso. Uma cidade de Israel estava sendo atacada. Davi então orou, pediu a direção do Senhor. O Senhor falou que para ele ir atacar aqueles inimigos, eles seriam eliminados. E Deus responde então, no versículos 5 e 6. Davi e seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Deus salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Primeira recompensa aqui é que o esforço conjunto feito pelos seguidores de Davi eles atenderam ao chamado de Davi para irem. Eles estavam com medo, temerosos, mas Davi orou ao Senhor, Deus deu a resposta e eles se uniram a Davi e foram e venceram a batalha. A segunda, Deus abençoou a obediência de Davi, cumprindo a promessa de eliminar aqueles inimigos, entregar eles nas suas mãos. E Deus fez isso. Mas há uma recompensa inesperada. Davi não esperava por aquilo. E o versículo 7 mostra que aconteceu que quando Abiatar conseguiu fugir da matança que Saul fez dos sacerdotes, ele foi para junto de Davi em Keila, levando a estola sacerdotal. Nessa estola tinha lá o Urim e o Tumim, que nós não temos muita referência como era isso, mas em Êxodo 28 tem essa citação ali, dessa veste sacerdotal que tinha essas duas pedras, e ela se consultava o Senhor através dela. E Davi recebeu então, não um profeta agora, que estava o ajudando, mas o próprio instrumento que Deus tinha deixado ali para o sacerdote usar para confirmar a vontade dele. Então Davi poderia agora se dirigir, ele vai fazer isso, no texto a gente vê que ele vai e se dirige então agora ao sacerdote Aimeleque, para Abiatar, para estar ali, consultando ao Senhor. Deus então abençoa ele dessas três formas. Os seus liderados o seguem, Deus cumpre a promessa de exterminar os inimigos e ainda recompensa ele com aquela presença do sacerdote que o ajudaria na consulta ao Senhor. Mas essas bênçãos todas não significavam que Davi estivesse livre dos problemas. Então agora Deus resolveu já uma situação aqui, estou tranquilo, estou dentro de uma cidade fortificada, estabelecida, tenho um sacerdote conosco, estou bem. Saul ainda precisava ser levado em conta. Versículo 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem aquele e cercassem Davi e seus homens. E quando Davi soube disso, ele consultou o Senhor através do sacerdote Abiatar. Mesmo sabendo que Deus o rejeitou, Saul, e escolheu Davi para ser rei, Saul persiste em matar Davi e não poupa esforços para isso. Controlado pela maldade e pelo ódio, Saul rapidamente perde a capacidade de raciocinar
e de avaliar corretamente as situações, chega a afirmar que Deus entregou Davi nas mãos dele. Na oração de Davi, versículo 10 em diante, nós vemos ali, podemos sentir o peso, né, o fardo que está sobre ele, aquela situação toda, o enfado, na verdade, a maldade de Saul. Versículo 10. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo com teu servo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso a teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou, ou orou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Imagina, essa cidade tinha acabado de ouvir que Saul exterminou uma outra cidade de Israel, tudo que tinham. Você acha que eles aceitariam deixar Davi ali e serem mortos pelo rei, junto com Davi? Logicamente eles iam entregá-lo. Então, o Senhor estava trabalhando no coração de Davi, não é nas pessoas, não é numa cidade fortificada, não é nisso que você tem que confiar, Davi. Eu quero você aqui, mas você tem que confiar em mim. Talvez Davi tenha pensado que eu salvei a cidade, então agora eles vão ser gratos a mim e vão me proteger. Mas Deus fala que não é dessa forma. Eu sou o seu refúgio. Quando nós criamos o hábito de estudar a palavra do Senhor e orar, todos os dias nós somos ajudados a vencer muitos perigos, muitos pecados. Nós vivemos numa época desenfreada de tolerância sexual. Apesar da tentação e da confusão dos valores morais, os cristãos diligentemente estudam a palavra de Deus e são protegidos dos grandes pecados que podem ser cometidos e que o mundo comete. A Bíblia ensina lá em 1 Coríntios: fujam da imoralidade sexual. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13. Seguindo o conselho de Deus, nós somos então poupados de muitas angústias, muitos sofrimentos. Especialmente, jovens, vocês, considerando a natureza dissoluta da cultura jovem do nosso mundo, muitas vezes vocês também podem ser tentados a adotar o mesmo modo sensual de se vestirem, de se comportarem, de ouvirem as mesmas coisas, de participarem muitas vezes das mesmas coisas, mesmo sabendo das atitudes, das tristezas que essas atitudes geram na vida. A palavra de Deus mostra então para todos nós não cair nessa armadilha. Efésios 5, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Há também o materialismo frenético e a cobiça dos nossos dias. Cristãos que estudam a palavra de Deus geralmente são protegidos também deste pecado, pois são preservados da ganância pelo ensino bíblico, que diz lá em 1 Timóteo: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam a pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A sabedoria da palavra de Deus, então, protege os crentes do desastre da ganância, da avareza, sabendo que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. 1 Timóteo, novamente. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, e vocês têm NVT agora, vocês têm a nova atualizada, vocês têm impresso, têm digital, a gente pode usar, a gente tem os recursos que Deus nos deixou, nós temos elas nas mãos, precisamos fazer bom uso das Escrituras, bom uso do nosso tempo de devoção, para que sejamos guardados, então, do pecado e do mal. A Bíblia nos ajuda a viver vidas piedosas, pois nos ensina sobre as grandes e vitais verdades da vida. Algumas delas são reveladas nessa experiência de Davi. Primeiro, nós não encontramos segurança ou salvação nos caminhos dos homens. Não é no homem que a gente encontra a salvação. Não é numa casa bem estruturada, bem bonita, um carro chique, não é numa conta poupança cheia, é no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Nossa confiança, então, não está nas coisas e nem em pessoas, mas no Senhor. Segundo, nós somos perseguidos por um poderoso e terrível inimigo que procura destruir nossas almas. Davi não havia feito mal nenhum para Saul. Mesmo assim, Saul estava inclinado a destruí-lo totalmente. Nós também somos ameaçados pelo diabo, nosso inimigo,
mas também temos o mundo e temos a nossa natureza caída ainda. Terceiro, nós podemos também encontrar um refúgio e fortaleza somente na graça de Jesus. É aqui que está o ponto. Nós podemos encontrar refúgio e fortaleza segura somente na graça e no poder de Deus. Nós temos um Salvador que nos liberta de Satanás e do pecado. Embora o povo de Quila tenha traído Davi, o ímpio Saul ainda quisesse matá-lo, o Senhor o salvou e o preservou. Versículo 14 que nós lemos, e ele foi para os lugares seguros na região ali de Zif. Deus efetuou a nossa salvação, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo, para sofrer a punição pelos meus pecados, pelos seus pecados, a fim de nos livrar da santa justiça de Deus. E desse modo venceu o reino do nosso grande inimigo, o diabo. Nós podemos então vencer, porque Cristo Jesus venceu por nós. Deus tem o controle das situações, Deus tem o controle da vida de Davi, e está usando essas provações dele, usando a sua palavra para fortalecê-lo, mas vai usar também a palavra do seu amigo Jonatas, para encorajá-lo mais uma vez. Versículos 15 a 18 nos mostra então o encontro desses dois amigos. E esse encontro, o objetivo dele, Jonatas saindo lá da sua cidade, lá em Gibeá, e indo lá para onde Davi estava, ali na região de Zif, para encontrar com ele, para fortalecê-lo. O objetivo era isso. Ele queria fortalecer a esse amigo que passava por sofrimentos grandes pela perseguição do seu próprio pai. E isso nos ensina que nós devemos ser assertivos também quando nós vamos encorajar, quando nós vamos fortalecer irmãos que estão em sofrimento. Jonatas não chega para Davi e diz assim: ó Davi, veja, tua situação é ruim, filho, mas podia ser pior, né? Muitos passam por coisas piores que você. Tá bom para você ainda. Você está aí, tá tranquilo, tem gente do teu lado. O que é teu, varão, está garantido. Toma posse disso. Deus te pôs por cabeça, não por cauda. Receba isso, né? Davi não chegou dessa forma. Jonatas não chegou dessa forma para Davi. Jonatas chegou falando das promessas de Deus para Davi. Jonatas não fez como os amigos de Jó. Está em pecado, por isso está desse jeito. Olha só, pensa bem, analisa aí. Foi alguma coisa que você fez, por isso você está desse jeito. Ele fortalece pela promessa de Deus, versículos 17 e 18. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, o sabe bem. Deus já tinha falado que assim seria. E Davi estava só precisando ser lembrado disso, dessa promessa. O Senhor está com você, Ele tem te dado o reino, e meu pai sabe disso. Você já se perguntou como pode encorajar um amigo em dificuldade? Muitas vezes nós podemos tentar com nossas próprias palavras, e às vezes elas ajudam, às vezes encorajam, fortalecem, num primeiro momento. Mas muito melhor é direcionar os pensamentos, o coração dos nossos amigos para as benditas promessas de Deus em Cristo Jesus. Esse é o conteúdo que encoraja, que nós precisamos então levar e entregar. Devemos estar dispostos também a ouvir encorajamento que vem da palavra de Deus, para que nós possamos achar forças nele e receber o cuidado que vem dele. João 16, 33, Jesus fala: falei estas coisas para que vocês, em mim, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu tenho coragem. Eu venci o mundo. Esse foi o último encontro de Davi e Jonatas. Mas essa breve referência, esse breve encontro aqui, nos mostra que as dificuldades da vida, as grandes dificuldades da vida, elas são mais suportáveis ao lado de amigos verdadeiros, amigos fiéis, amigos que nos encorajam com a palavra de Deus. E alguém que soube o que é isso foi Dietrich Bonhoeffer. Ele sabia do valor de uma amizade piedosa. No seu livro Vida em Comunhão, ele conta a experiência que ele passou na comunidade secreta na época de Hitler, na Alemanha nazista. Ele escreveu o seguinte: o cristão precisa de outro cristão que lhe diga a palavra de Deus. Precisa dele ainda mais quando se torna inseguro e desencorajado. Precisa do seu irmão como portador e proclamador da palavra divina de salvação, e que também esclareça o objetivo de toda a comunidade cristã: o encontro de um com o outro como portadores da mensagem de salvação.
É isso, o encorajamento vem da palavra de Deus, vem das promessas de Deus, vem da palavra que Ele deixou para nós, que Cristo Jesus venceu tudo que nós passamos e enfrentamos. Então nós temos nele forças, temos que ter nele coragem para viver de uma maneira que glorifique o Senhor, desfrutando de tudo que Ele tem nos deixado para nós vivermos, mas de uma maneira que o honre, que o agrade. E o trabalho de Deus continua na vida de Davi. Agora se levantam outros traidores, e esses são ótimos, né? Eles vão trair de novo, você vai ver os próximos capítulos. Os zifeus, da tribo de Judá ainda, da própria tribo de Davi. Os zifeus, eles estavam negociando ativamente com Saul, diferente de Keila, que ficou com medo, né, pela possibilidade de serem destruídos todos na presença de Davi ali. Os zifeus eles estão agora negociando pela ganância deles. Veja o versículo 20. Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração venha, que a nós compete entregar Davi nas mãos do rei. Olha a ousadia desse povo. Eles estavam ali ansiosos por ter algum retorno do rei. O Saul não estava perseguindo eles. Saul não estava atrás deles. Estava atrás de Davi, mas eles foram antecipadamente falar que eles estavam dispostos a entregar Davi. E Saul, na sua espiritualidade distorcida, ele fala que a bênção, ele abençoa aquelas pessoas, né? Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Mas é de Davi que Deus se compadece, e não de Saul. A perseguição, então, no deserto começa, e as circunstâncias eram naturalmente desanimadoras para Davi. A situação dele se deteriorava a cada minuto, fugir de novo. Mas a confiança dele estava fortalecida nas palavras do Senhor e nas palavras que o seu amigo tinha lhe trazido. Foi nessa ocasião que Davi escreveu o Salmo 54. E se você for lá ver o Salmo, no título dele, está lá escrito, Salmo de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? E Davi escreveu então o Salmo 54 nessa ocasião, quando ele estava ali sendo denunciado pelos zifeus, na sua presença ali. Nesse salmo, Davi ora, e ele sabe muito bem onde colocar a sua confiança. Ele começa a sua oração pedindo ajuda ao Senhor, pedindo o fortalecimento do Senhor, e a fé dele é fortalecida enquanto ele ora. E ele conclui com palavras de gratidão pelo livramento certo que ele teria. Não tinha acontecido ainda, mas ele estava certo de que Deus estaria livrando ele daquela situação. E olhando para as circunstâncias difíceis que estavam à sua volta, não do ponto de vista humano, que era terrível, desesperador, mas com os olhos da fé, crendo nas promessas de Deus para ele. E essa fé não desaponta. Justamente quando Saul estava então para cercar o grupo fugitivo, que eles começaram uma perseguição ali, Davi então, ele parecia que a causa dele estava perdida, né? O versículo 26 e 27 vai nos mostrar isso, que estava por um lado e Saul pelo outro lado de uma montanha. Veio lá um mensageiro dizendo que os filisteus estavam atacando uma outra região de Israel. Então Saul teve que deixar a perseguição de Davi e foi lá defender uma região que estava sendo invadida. O livramento dado por Deus então foi marcado pelo nome daquele lugar, versículo 28. Davi partiu daquele lugar, 28, perdão. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi para o lugar lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Hamalecote, ou Pedra de Escape. A certeza da decisão soberana de Deus de salvar o seu povo é corretamente amparada em uma grande e sólida rocha, que lhes dá o nome de Pedra de Escape. Assim como Davi se mudou para uma fortaleza, e aí ele mudou então para a fortaleza que está ali embaixo, em Gedi. Ele sai desse lugar, dessa pedra de escape, e vai para uma fortaleza que também diz no finalzinho, versículo 29, Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. E semana que vem nós veremos então Davi nessa região ali, ficando, aguardando a direção do Senhor. E Deus vai trabalhar com ele mais uma vez nesse local. A fidelidade do Senhor em livrar Davi nunca esteve em dúvida, mas a perseverança da fé de Davi estava sendo provada. Muitas vezes a gente tem essa confiança também. Nós sabemos que o Senhor é capaz, o Senhor livra, mas a nossa fé muitas vezes ela oscila, ela balança. E nós precisamos do quê? Da palavra de Deus, da oração, de irmãos que possam nos ajudar também a ver a palavra de Deus nos animando, encorajando, de que as nossas lutas foram vencidas já por Cristo Jesus.
nós podemos então caminhar confiando nele. Do mesmo modo, Deus prova a nossa fé por meio das circunstâncias que parecem muitas vezes sem esperança, exceto quando a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. De acordo com Jesus, então, este é o propósito de toda a nossa vida, a saber, que pela perseverança não apenas provemos nossa fé, mas encontremos plenitude da salvação. 1 Pedro 1 nos diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que você tem, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Nós sabemos que podemos passar, muitas vezes não passamos por lutas, muitas vezes alguns passam mais, outros passam menos, mas todos têm as suas lutas contra o pecado, não digo provações muitas vezes de necessidades, mas o pecado sempre está ali, né, nos rodeando, o inimigo lançando os seus dardos. Nós temos então esses momentos, mas se for necessário esses breves momentos de sermos contristados por provações, é para que nós sejamos fortalecidos e obtendo esse alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Davi, ele não foi chamado para derrotar o poder de Saul ou manter os ifeus ali afastados dos seus terríveis pecados, agora aqui de denúncia dele. Davi deveria perseverar fielmente no chamado que havia recebido de Deus. Isso significava serviço fiel a Israel, enquanto esperava a chegada ao trono. Ele estava ali ajudando o seu povo, livrando o seu povo, encorajando pessoas, animando pessoas também, sendo encorajado, até o momento em que Deus deixaria ele assumir o trono de Israel. Precisamos, então, irmãos, lembrar que essa história não é sobre Davi ou sobre nós, mas é sobre Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que sofreu para resgatar o pecador dos seus pecados. Jesus Cristo sofreu o que ninguém jamais sofrerá, que ninguém jamais passará de sofrimento por causa do pecado de todos aqueles que ele tem salvado. Talvez alguém possa perguntar assim, mas por que Jesus precisou sofrer? Ele não poderia ter vindo com poder e glória e eliminado os seus inimigos? Qual que é o erro dessa pergunta? Não teria ninguém aqui hoje se ele tivesse feito isso. Se Jesus tivesse vindo em poder e glória e eliminado seus inimigos, todos nós estaríamos dizimados. O problema é que nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Nós não buscamos a Deus, nós não queremos a Deus. Se Deus não vier ao nosso encontro, se Deus não nos salvar, se Deus não nos mudar o coração, nós não o buscamos. E por isso, ele então veio humildemente, veio de forma humilde, veio cheio de graça, para que nós pudéssemos ser salvos. Os seus sofrimentos, então, dão a nós a oportunidade de nos arrependermos, porque ele sofreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. O juízo de Deus que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo Jesus. Uma vez que ela assumiu o nosso lugar, nós somos então vindicados nele. E quando ele vier em glória, e é certo que ele virá, nós poderemos desfrutar do seu reino, em vez de enfrentar o seu juízo. Diante dessa verdade, então, meus irmãos, eu encerro aqui. Diante dessa verdade, nós somos chamados a perseverar fielmente na busca pela santidade, no serviço em nossa igreja, no testemunho do Evangelho, na educação dos nossos filhos, no cumprimento fiel dos nossos deveres, no trabalho, na escola, na sociedade. Não devemos ceder quando as forças do mundo ameaçarem nos derrotar, quando os costumes pecaminosos se tornarem atraentes ou quando as dificuldades nos deixarem desanimados. Devemos continuar guiados e inspirados pelas promessas de Jesus no Evangelho, buscando o alvo da nossa fé, a nossa salvação, e levando essa mensagem também a outras pessoas, de serem ali fortalecidas, encorajadas, e alguns, ainda que não são salvos em Cristo Jesus, conheçam esse Deus que age nas nossas vidas, em todas as situações, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Aprenda então a confiar no Senhor. Somente assim nós conseguiremos superar quaisquer obstáculos que nós venhamos a passar. E se você está confortável em alguma situação, que Deus te mova, que Deus te mexa, para que você então possa
servi-lo com mais dedicação, com mais alegria. A esse Senhor que nos salvou, que morreu, que sofreu tudo em nosso lugar para nos salvar. Vamos orar?